Obviamente, para surpresa de 0 pessoas, o hospital deve estar, o local onde está o presidente Bolsonaro internado, publicou uma nota expondo os resultados desse show promovido pela senhora... Como é o nome dela? O pessoal bota aí no chat, eu esqueci o nome da moça. Deve ser lembrada. Ela está de máscara, como normalmente os bandidos utilizam máscara. Cristiana. Ó. Parabéns, Cristiana. Porra, que orgulho chegar em casa, hein? Chegar em casa, se olhar no espelho e falar, eu sou uma merda. O que diz a nota do boletim médico do hospital deve estar? O hospital deve estar informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva UTI em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Porra, que poder... Rapaz, eu devo ser muito pica da medicina de ter dito ontem que isso ia acontecer. Eu e a sua avó, Neide, que já diz, meu filho, se cuida, não se estressa quando está doente, descansa. Continua a nota. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção à trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. E assino aí 5, 6, 7, sei lá, médico. Eu não sei por que assinou. Eu, Paulo, teria falado assim, a senhora pega esse papelzinho aqui e eu digo o seguinte, eu assinarei no minuto em que eu der a minha primeira cagada. No minuto em que meu intestino funcionar, que eu vou começar a me sentir melhor, eu assino. Até lá, a senhora faz o que achar melhor. Reúne aí, o processo reúne 2 testemunhas, diz que eu aleguei que eu não estava em condições médicas de assinar, vai lá e leva para o Supremo Tribunal Federal. O trabalho vai ter feito. Não sei por que assinou. Não entendo nem a recomendação dos advogados de ter assinado. Não tinha que ter assinado. Não ia... Qual é a urgência de esperar mais uma semana? O que muda? O que muda? Processos no Brasil demoram anos. Quantos anos foi o julgamento do mensalão? Em que mudaria mais uma semana, 10 dias, 15 dias? E quem vai pagar pelos danos da saúde do presidente? Quem vai pagar pelo abalo causado a ele, a família? Ele faz a pergunta para ela e ela não responde. Quantos mandados de intimação a senhora já entregou em UTI? Ela não entregaria para estuprador, não entregaria para pedófilo, para homicida, para traficante. Mas para o presidente Bolsonaro é menos do que todas essas pessoas. Eu nem disse, se fosse traficante, eu estava sendo solto, né? O mandado era de soltura. Vindo do STF, o amigo dos traficantes, né? Eu digo um amigo porque é onde, em geral, os traficantes acabam indo para serem soltos, né? Pelo menos o assunto teve repercussão nacional e internacional. Nacionalmente, óbvio, a repercussão é evidente, essas imagens tomaram o Brasil, até mesmo os veículos da velha mídia trouxeram essa notícia num tom mais crítico, veja, por exemplo, o Metrópolis, citando que a pressão de Bolsonaro subiu bastante com o oficial de justiça, a Veja também trouxe uma reportagem destacando o fato de que entre um exame e o outro, Bolsonaro, oficial de justiça caça Bolsonaro no hospital, né, incluindo no título a manifestação do Bolsonaro, que isso era inacreditável, mas a repercussão internacional também foi grande. O Mário Naufal, que é um dos jornalistas com maior alcance no X dos Estados Unidos, frequentemente citado pelo Elon Musk, escreveu assim: Moraes envia oficial de justiça ao leito do hospitalar de Bolsonaro após cirurgia de 12 horas. O implacável ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de ordenar que o oficial de justiça compareça ao quarto da UTI de Jair Bolsonaro para entregar uma intimação judicial enquanto o ex-presidente se recupera de uma extensa cirurgia abdominal. A medida obriga Bolsonaro a apresentar sua defesa contra as acusações de tentativa de golpe diretamente de seu leito hospitalar. Acusações que, se confirmadas, podem levar uma pena superior a 20 anos de prisão. Críticos estão condenando Moraes por violar tanto o protocolo jurídico quanto os princípios básicos de humanidade na sua perseguição agressiva a Bolsonaro, sugerindo que as táticas do ministro ultrapassaram o limite da fiscalização judicial e entraram no campo da vingança pessoal. E quando eu vi, eram posts já com centenas de milhares de visualizações. O vídeo também foi compartilhado pelo Visegrad 24, que é um portal de jornalismo com foco europeu. Eles escreveram assim: ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou o oficial de justiça
A UTI para intimar Jair Bolsonaro a apresentar sua defesa preliminar em até 5 dias no processo em que é acusado de tentativa de golpe de Estado. Uma acusação que pode levá-lo a mais de 20 anos de prisão. Bolsonaro está se recuperando numa cirurgia de 12 horas devido a complicações e por aí vai. Normalmente, o Supremo Tribunal Federal aguarda a recuperação dos investigados antes de realizar atos processuais. Mas como Alexandre de Moraes está determinado, diz o jornal, tá? Determinado a prender Bolsonaro, está disposto a atropelar até mesmo a Constituição brasileira na sua perseguição. Outro jornal a trazer essa história foi o britânico The Times, um dos maiores jornais do Reino Unido e um dos mais antigos e mais influentes do mundo. Olha o que eles publicaram no Instagram deles. Bota o vídeo aí. Não, olha a cara dessa milhante aqui. Isso é claramente, essas aqui claramente golpistas. Quando você vê e procura a imagem de golpistas, você vê aqui Dona Gertrude, claramente golpista, por trás dela tem mais uma ou duas, tem várias aqui. Você vê que é uma formação de quadrilha, né? Praticamente o pessoal do CPX. Eu não sei como é que não estão usando o boné do CPX. Não, o boné do CPX é bom. O boné do CPX é um pessoal bacana que usa. Normalmente bandeira do Brasil. Eu duvido que você não ache um batom com essas mulheres aí. Eu duvido. Mas nessa história de perseguição, eu mesmo ontem estava na TV americana, na TV mesmo, comentando esse assunto no programa de televisão da Chanel Ryan. E eles, inclusive, exibiram as imagens do Bolsonaro no hospital e eu pude explicar sobre todos os aspectos da perseguição dele. Falei sobre a tentativa de assassinato político, do assassinato físico, do assassinato legal, né? E ela ficou absolutamente chocada com o que eu falei do Brasil. Dá para ver a cara de surpresa dela, né? Olha, bota em tela inteira aí, Bruno, em tela inteira aí, por favor, Bruno. A cara da Chanel Ryan. Essa é a cara da Chanel Ryan com a explicação, acho que essa cara é icônica, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil. Essa é a cara das pessoas quando eu conto o que acontece no Brasil. E, de fato, não tem como não ficar chocado. Não tem como não tem, no mundo civilizado, isso é algo difícil de explicar. Um ministro do Supremo Tribunal Federal mandando citar um ex-presidente que está internado na UTI. A gente tem casos onde o STF passou mais de 10 meses tentando notificar o deputado Paulinho da Força, que nunca era encontrado pelo oficial de justiça. Estranho, né? Tem um caso da justiça passando 6 anos, olha aí na tela, tentando encontrar o Boulos para citá-lo numa ação de dano ao patrimônio público. Talvez o Boulos tenha pintado alguma estátua de batom, não sei, não. Aí seria golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Engraçado, e o Boulos estava em programa de televisão, dava entrevista, ia para manifestações, nunca era encontrado, né? Não teve um oficial de justiça Cristiane falando assim, não, estou aqui com uma missão, uma incumbência. Aí a ação dele prescreveu e ele saiu 100% livre. Mas no caso do Bolsonaro, graças ao grande trabalho da oficial de justiça Cristiane, tá lá ele sendo citado no leito da UTI, com risco de infecção, com possibilidade de piora no quadro médico, graças a Alexandre de Moraes, Cristiane e outros capangas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz, e não quem reclama. A escolha é sua.